Bem-vindo de volta aí, você aluno do Medcel. Vamos lá buscando aí sua vaguinha de residência ao longo desse processo ao longo do ano todo. Aqui em São Paulo são 13 horas e 35 minutos. Sou um dos professores da área de clínica médica e hoje a gente vai falar a respeito de ventilação mecânica. Tá? No primeiro momento, uma aula mais de conceito teórico. Numa segunda, a gente vai aplicar esses conceitos vistos na primeira. E numa terceira aula, a gente fala de intoxicação exógena. Tá? Vamos reforçar que essa última aula é bastante importante porque existe uma frequência razoável das questões de intoxicação em processo seletivo, tá bom? Vamos falar de ventilação mecânica. Para começar, vamos ver o jeito que isso cai em prova, tá? Um paciente em ventilação mecânica por sepse grave por foco pulmonar há 4 dias está sendo avaliado para desmame ventilatório. Todos os parâmetros a seguir são necessários para a perspectiva deste procedimento, leia-se progredir no seu desmame, exceto, ele tem que estar estável hemodinamicamente, melhora da infecção pulmonar, nível de consciência adequado, PaO2 maior que 60, com FA2 menor que 40% de aporte, e uma PIP menor ou igual a 5 a 8 centímetros de água de pressão no sistema, e uma relação decorrente dessa oferta de oxigênio de 40% entre a relação entre a pressão parcial de oxigênio no sangue e o quanto você oferta de oxigênio maior que 150. Permanecer confortável em tubo T por pelo menos 2 horas. São contraindicações para ventilação mecânica não invasiva, à esquerda as absolutas, à direita as relativas, rebaixamento da consciência e excesso de secreção, arritmia grave com choque ou deglutição comprometida, trauma de face e parada respiratória iminente, vômito e mecanismo de tosse comprometido, angina instável e fobia de máscara. Qual seria a sua alternativa? Um homem de 27 anos, tabagista, apresenta uma pneumonia comunitária que evoluiu para insuficiência respiratória e ventilação mecânica. O raio-x mostra infiltrado pulmonar difuso bilateral. Exames com uma gasometria com pH normal, um PO2 de 70, em 100% de aporte de oxigênio no ventilador, um PaCO2 de 30 milímetros de mercúrio e um bicarbonato de 15. A conduta em relação à ventilação mecânica nessa situação é iniciar manobra de recrutamento com volume a 6 ml por quilo de volume corrente, uma PIP de 25 e uma pressão máxima de via aérea de 40 centímetros de água. Colocar o paciente em ventilação prona, volume corrente de 8 ml por quilo, PIP de 15 centímetros e pressão de platô menor que 35. Começar óxido nítrico inalatório e circulação extracorpórea, volume corrente de 10 ml por quilo, PIP de 10 e pressão de platô de menos 35, menor que 35 milímetros de mercúrio, perdão, aí é centímetros de água, não é milímetros de mercúrio. Volume corrente de 6 ml por quilo, PIP de 18 centímetros de água e pressão de platô menor do que 30 centímetros de água. Meio confusas as questões, né? Um monte de conceito que provavelmente embaralhou tudo na cabeça e a gente vai ter uma dificuldade de responder. Vamos ver se no final dessas 2 aulas a gente vai retomar essas questões e ao longo do caminho vamos discutir todos os conceitos envolvidos, tá? Quando a gente coloca alguém em ventilação mecânica, ou é porque você desencadeou uma falência do sistema respiratório aguda nesse doente, por exemplo, com processo anestésico, o paciente não vai respirar, você vai precisar operá-lo, vai parar de respirar, ou porque ele adquiriu alguma doença que o levou à insuficiência respiratória. Independente da situação que você esteja falando, você vai precisar, quando pensar em ajustar um ventilador ou colocar um doente numa ventilação mecânica, em substituir ou auxiliar parcialmente essas 2 funções que o pulmão tem, que é de ventilação e oxigenação. Alguns ajustes do meu ventilador vão alterar diretamente a ventilação do doente. Outros ajustes vão estar relacionados à melhora da oxigenação do meu doente. São 2 componentes diferentes. Então, quando eu vou pensar em ventilar um doente, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, em que variável, e aquela variável impacta onde. Se aumentar a frequência respiratória, o que eu faço? Se aumentar a PIP, o que vai acontecer com a PO2? A ideia é essa, eu tentar entender que variáveis estão relacionadas a que impacto do sistema que eu estou querendo compensar, a ventilação ou a oxigenação desse doente. Tá bem? Quando eu falo de ventilação mecânica, existem 2 formas. Ventilação mecânica invasiva, isso envolve o conceito de uma prótese de via aérea que invade essa via aérea e ultrapassa as cordas vocais. É o conceito de invasivo. E o não invasivo é quando eu não invado a via aérea do doente. E vou fazer a interface entre o doente e o aparelho através de uma interface facial mesmo, um dispositivo externo que eu vou acoplar geralmente no rosto desse doente. A gente vai ver isso, tá? Lá atrás, no começo da história da ventilação mecânica, a gente tentou imitar a fisiologia.
Quando você inspira com pressão negativa intratorácica, o ar entra por essa diferença de pressão. Na verdade, ele é empurrado por essa diferença de pressão para os pulmões, né? Você cria uma pressão negativa intratorácica, a pressão atmosférica é positiva, você vai ter o fluxo para dentro dos pulmões. Hoje a gente inverteu essa noção, tá? A gente trabalha com pressão positiva. Na verdade, o aparelho, o ventilador mecânico, empurra sob pressão ar na via aérea do doente. E o resultado disso é uma elevação da pressão de via aérea. Diferente do que quando a gente faz a pressão inspiratória negativa, fisiológica, você tem a negativação da pressão da via aérea. E isso vai trazer alguns problemas estratégicos ao longo da minha ventilação mecânica, tá? Para entender um pouco mais de ventilação, a gente tem que falar a respeito, entender o que interfere em troca gasosa, tem um conceito de esterese pulmonar, que a gente vai falar o que é, para que funciona uma PIP, tá? E a mecânica ventilatória associada. Vamos entender. Como é que começou a ventilação mecânica? No começo, começaram com os processos anestésicos iniciais, que permitiram a progressão dos procedimentos cirúrgicos. Você não podia fazer grandes cirurgias, porque o doente não existia uma técnica adequada para manter o doente anestesiado e que tolerasse tanto a dor, quanto alguma condição mínima ventilatória e hemodinâmica ao longo do procedimento. À medida que as técnicas anestésicas foram melhorando, você começou a desenvolver algumas próteses, principalmente invasivas de via aérea, que permitiam o doente com drogas mais pesadas continuar respirando de forma artificial, de forma auxiliada pelo médico, mas te permitia fazer os procedimentos maiores. Tá? Isso foi o começo da ventilação mecânica, mas você não usava aparelho para isso. Você usava dispositivo que fazia uma interface com a via aérea e o cara ficava ambuzando o doente lá com o balão da época. Tá? O grande salto para a ventilação mecânica veio em virtude das epidemias de poliomielite, tá? No final da década de 40, começo de 50. Com isso, você desencadeou um grande número de pessoas que tinham quadro de poliomielite, que basicamente é caracterizada por uma inflamação aguda de origem viral do neurônio motor da medula, e isso acometia, dependendo da altura, a paralisia dos membros inferiores, dependendo da altura, paralisia a partir já de região cervical e, portanto, de toda a musculatura respiratória. Então, os pacientes, numa fase de inflamação e progressão da polio, entravam em insuficiência respiratória aguda ventilatória, porque eles não tinham como efetuar um volume corrente adequado, porque eles não tinham como despolarizar a musculatura respiratória pela lesão do neurônio motor. Com isso, o que acontecia? Você perdia doentes por isso, tá? E muitas vezes você precisava esperar passar a fase aguda da inflamação para que esse doente melhorasse da parte inflamatória e recuperasse função. Ele ia ter algum grau de sequela, ia perder a mobilidade dos membros inferiores, mas ele podia melhorar da altura da inflamação e recuperar a ventilação, tá? E foram nessas épocas que foram desenvolvidos os pulmões de aço que a gente vê aqui, tá? O pulmão de aço, o que era? Entre aspas, um caixotão que você botava o doente dentro, que tinha basicamente nada clinicamente, a não ser essa questão neurológica envolvida, e você embaixo desse caixotão você pode ver um motor ali, né? O que era aquilo lá? Era um compressor que gerava pressão negativa dentro do caixote de metal. Com isso você tentava imitar a fisiologia, você expunha o indivíduo dentro do ambiente de pressão negativa e o ar, pela diferença de pressão, era aspirado para o doente. Então, na verdade, você ficava negativando a pressão do sistema e normalizando a pressão do sistema. Quando a pressão normalizava, a retração elástica da caixa torácica expulsava o ar dos pulmões desse doente. E você ficava ciclando esse doente ao longo do tempo. Muito prático para você tomar banho, para você medicar o doente, para você manipulá-lo, fazer a higiene, né? E você imagina salões com 30, 40, 60 dispositivos desses. É o que você tinha em grandes hospitais na época, em virtude de não haver tratamento para polio, tá? E nem prevenção na época, tá? Isso era fisiológico, mas com um certo problema, né, logístico envolvendo a manipulação desses doentes. Conforme isso foi melhorando ao longo do tempo, a tecnologia foi evoluindo, a gente inverteu o raciocínio. A gente deixou de trabalhar com pressão negativa, porque era difícil gerar pressão negativa para esses doentes, no tórax, e passou a trabalhar com aparelhos que empurravam o ar para ele, tá? E esses aparelhos hoje são, entre aspas, o fino que se tem do ponto de vista tecnológico. Você consegue fazer ajustes absolutamente milimétricos dentro da ventilação mecânica de um doente, tá? Ambos envolvendo o conceito de uma prótese invasiva, tá? Ou utilizando o conceito de ventilação não invasiva, tá bom? Mas hoje a gente trabalha com pressão positiva. Vamos passar por alguns componentes, depois a gente volta a falar do aparelho para ficar mais fácil, tá? Vamos lá. O que me determina a troca gasosa no pulmão? Porque se eu vou utilizar um dispositivo para fazer isso para o doente, eu preciso entender o que eu preciso ajustar nele.
O que me impacta na troca gasosa? A primeira coisa é a pressão barométrica, né? Tem aí o pessoal que faz as escaladas, vai para os Everestes, o pessoal que mora em altitude, com certeza eles têm um grau de hipoxemia, lógico que são adaptados para isso, muito diferente do que nós aqui no ar ambiente, a pressão atmosférica. Por quê? Porque a pressão barométrica envolve isso. Quanto maior a pressão, maior o número de moléculas por unidade de volume relacionado àquela pressão. Tá? Quanto menor a pressão, quanto maior essa altitude, você vai ter as moléculas mais dispersas, uma quantidade menor de moléculas pela mesma unidade de volume gasoso daquele indivíduo. Tá? Bom, Zé, você está me falando então que a UTI tinha que estar sempre no último andar do meu prédio ou do hospital, porque se ela ficar no último andar, o paciente faz mais hipoxemia do que se ele ficar no térreo, que aí melhora a hipóxia do doente. Não, gente, a gente está falando de variações muito intensas de altitude. Tá? Na prática, se você não está em La Paz ou não vai jogar em Quito, né? Você está tranquilo que a pressão barométrica não é um fator que você tem que levar em conta, mas saber que ela existe, tá bem? Como um fator determinante. Outro fator determinante da questão da troca gasosa, diretamente relacionado à pressão parcial do CO2, ou seja, se eu estiver falando em ventilar o doente, leia-se, mexer no CO2, tá? Esses dois componentes são os mais importantes, o volume corrente e a frequência respiratória. Por quê? O produto dos dois me determina o volume minuto. O que significa isso? Quantidade de gás que vai passar pelos pulmões numa unidade de tempo. Pela alta difusão do CO2, quanto mais eu fizer troca do gás alveolar e baixar a pressão parcial do CO2 no alvéolo, mais CO2 do plasma se difunde para esse alvéolo. E, portanto, quanto mais eu tirar gás alveolar rico em CO2, mais eu estou tirando do plasma. Então, se eu quiser hiperventilar alguém, eu estou falando nisso. Ou eu vou aumentar o volume corrente, ou vou aumentar a frequência respiratória. Se que ao contrário, minha intenção é aumentar o CO2 do doente, eu vou precisar diminuir um dos dois componentes ou os dois. Tá? Diminua a frequência e ou diminua o volume corrente. Isso vai me impactar diretamente no CO2. Vou fazer o doente ter mais CO2 ou menos CO2. Tá bem? Esses outros dois componentes, que são espaço morto e shunt, são os mecanismos principais associados à hipoxemia de doente. Tá? Geralmente do doente por alteração de ventilação, perfusão, ou espaço morto, a gente já vai falar deles com mais detalhe, ou o shunt, vão me determinar a hipoxemia para o meu paciente. Alguns ajustes do meu ventilador vão impactar. Eu posso aumentar o espaço morto no meu doente e piorar a hipoxemia dele. Dependendo do meu ajuste no ventilador, eu posso reduzir o shunt pulmonar do meu paciente e melhorar a hipoxemia dele. Tá? E um outro fator super importante que a gente tem que levar em conta é chamada pressão alveolar média. Tá? A gente pode traduzir isso como pressão média de via aérea. Ora, se eu estou insuflando ar no pulmão do meu doente, a pressão vai subir. Quanto mais tempo, lógico dentro de parâmetros, a gente já vai ver quais são. Tá? Tem limite isso, porque pressões muito altas a gente também vai ver que são lesivas para o pulmão. Quanto mais eu subir a pressão média de via aérea, vamos entender que de uma forma muito simplista, dá para compreender isso como sendo que a pressão do gás no alvéolo, a pressão da somatória das unidades gasosas naquele alvéolo, vai me determinar a força com que eu difundo o oxigênio para o plasma. Quanto maior a pressão de via aérea, mais forte está sendo a minha intenção de promover a difusão de oxigênio para o alvéolo. Tá? Então, quanto mais alta a pressão de média de via aérea, eu estou melhorando, chegando perto de uma difusão, de uma força de propulsão para esse oxigênio se dissolver para o plasma, melhor. Tá bem? E outro componente que pode estar alterado é a difusão gasosa. Como é que isso pode acontecer? Para o CO2, independente da condição do pulmão, é muito difícil você ter situações que a difusão vai estar tão ruim que o CO2 não consiga, porque ele é extremamente difusível, passar do plasma para o alvéolo. Antes disso, o seu oxigênio, que é muito menos difusível que o CO2, já se mostrou altamente alterado muito antes de você ter alteração do CO2 por causa da difusão. Vamos entender como é que a difusão pode estar alterada. Por exemplo, fibrose intersticial pulmonar. Tá? Patologias que evoluem com a fibrose do interstício vão espessando a membrana alvéolo capilar, tornando-a menos condutora para a difusão gasosa, dificultando essa difusão. Então eu posso ter muito PO2 no alvéolo, só que vai ter uma difusão impedida, dificultada por plasma, por causa da fibrose do interstício. A água também pode fazer isso. Então pacientes com edema agudo de pulmão também vão ter aumento da água intersticial. O O2 vai ter que fazer um caminho maior para conseguir chegar no plasma, e o CO2 o inverso. Só que como o CO2 se difunde muito,
muito antes você vai ter hipóxia, antes de ter hipercapnia por causa de alteração de difusão. Tá? Geralmente, alterações de difusão vão desencadear primeiro hipóxia no doente. Só muito tardiamente você vai ter problema de retenção. Tá? Então vamos lá. Quando eu vou ventilar um doente, porque eu vou ter que substituir ou auxiliar aquela função pulmonar às custas de uma insuficiência que eu gerei por uma anestesia ou da pneumonia grave que aquele doente está fazendo, eu vou ver o que eu vou mexer no meu ventilador para conseguir mexer com a oxigenação e com a ventilação dele. Para mexer na oxigenação, a primeira medida que eu faço é quantas moléculas de oxigênio eu vou ter naquele gás inalado. Quanto mais moléculas, mais oxigênio vai ser difundido para o plasma. Eu corrijo a hipóxia. A gente está falando da fração inspirada de oxigênio. Tá? Então, uma FO2 de 40% ou 0,4 é a mesma coisa, ou uma FO2 de 80%, eu estou com o dobro de moléculas compondo aquela mistura gasosa que eu estou botando no alvéolo. Então, meu PO2, proporcionalmente, também deve pelo menos dobrar. Tá? Outro componente importante é a chamada PIP. Por quê? PIP significa pressão positiva ao final da expiração. Tá? Por isso que a gente fala a PIP, a pressão positiva ao final da expiração. Mesmo quando a gente tem os pulmões, entre aspas, vazios, eles nunca vão estar totalmente vazios, mas ao final de uma expiração fisiológica, você tem um volume residual pulmonar. Tá? Existe um volume gasoso que permanece no pulmão. Esse volume se preserva em parte ali, principalmente por causa da conformação da cartilagem tireoide e das cordas vocais. Elas vão se colocar ao final da expiração como um ponto de resistência e vão fornecer algum grau de aprisionamento gasoso dentro das vias aéreas. E isso fornece, se eu for lá medir de fato a pressão abaixo da corda vocal, a pressão da via aérea é um pouco mais alta do que a pressão ambiente, em torno de 2, 3 centímetros de água. Isso é o que você tem aí fisiológico assistindo a aula. Tá? E por que essa pressão é importante? Porque ao final da expiração, a tendência do alvéolo é colabar. Tá? Sentadão aí vendo essa aula, você tem também unidades colabadas alveolares. Por quê? Inclusive elas são importantes para a sua reserva funcional. Você sentado por longo tempo, o peso do pulmão vai achatando as bases pulmonares e esses alvéolos tendem a ter uma dificuldade muito maior de se manterem abertos. Não ficam assim, ficam abertos principalmente pelo surfactante, que permite isso, e também pela pressão positiva ao final da expiração. É essa pressão levemente positiva ao final que se distribui pelas vias aéreas e que mesmo sob o peso do pulmão mantém esses alvéolos abertos, parcialmente abertos. Tá? Esse é o conceito de PIP fisiológico que vocês têm aí. O problema é que quando eu intubo um doente e ponho ele na ventilação mecânica, o que eu fiz com a pressão da via aérea? Eu equalizei com o ambiente, porque eu tirei a resistência da corda vocal, e eu tirei a característica que existe no final da cartilagem tireoide, ela é relativamente angulada, entre aspas, parece um bico de flauta. Isso desaparece a hora que eu passo um tubo por ali e comunico diretamente a traqueia com o meio ambiente. Ao longo do tempo, essa pressão se equaliza, e o que acontece com os alvéolos não vão ser mais submetidos a essa pressão positiva ao final da expiração, e a tendência é que eles colabem. Tá? Eles vão para a telectasia. Isso é ruim do ponto de vista de troca. Por quê? Um alvéolo que não é ventilado porque está colapsado, ele vai ser perfundido. Como é que chama isso? Shunt. Você tende a ir para hipóxia. A gente já vai ver isso no próximo slide. Tá? Mas é interessante entender que, para eu me proteger desse colapso alveolar, desse desabamento do alvéolo, o que eu faço? Eu vou lá no meu aparelho, no meu doente entubado, e coloco uma pressão positiva ao final da expiração. Eu crio isso artificialmente. À medida que a pressão ao final da expiração vem caindo, o aparelho sabe que ele vai fechar a válvula expiratória, a gente vai ver tudo isso, para segurar um pouco de ar lá dentro, para que ao final da expiração a pressão continue positiva e se distribua pelas vias aéreas e mantenha esses meus alvéolos abertos ao fim da expiração. Tá bem? Então a PIP é um componente importante para este momento, não só para este, a gente vai ver outros também. Tá? Então a gente já percebe que a pressão positiva ao final da expiração pode ser um fator determinante de hipoxemia, se você não tiver, ou de reversão da hipoxemia. Outro componente importante para mexer na hipóxia, qual é? É a pressão média de via aérea. Vamos parar um pouquinho só aqui na lousa, só para tentar entender uma coisa que é importante. Isso aqui é tempo, isso aqui é pressão na via aérea. Meu doente está entubado, tá? Eu vou começar a botar ar dentro do pulmão do meu doente. Então vamos partir aqui do zero. Vai entrando ar no meu doente, a pressão no meu sistema vai subindo. Eu coloquei todo o ar que eu queria. Eu paro de pôr ar lá dentro, a pressão tende a
voltar para o zero. Só que eu não deixo o ar todo sair. Aquilo que eu coloquei lá dentro, eu travo dentro do pulmão. Eu não deixo vir para fora. Aquele ar vai se acomodar no sistema, nos pulmões, e a pressão vai se equalizar. Ao final do meu tempo inspiratório, que a gente também já vai aprender como regular, eu vou deixar esse ar sair. Eu vou deixar o doente expirar, né? Aí o ar vai sair do pulmão e a pressão tende a voltar a zero. Tá bom? O que aconteceu? Se eu for ver toda essa área aqui, ó, ela está relacionada a um tempo onde eu deixei aquele ar dentro do pulmão submetido a uma pressão aumentada, uma pressão positiva. Eu posso substituir essa curva, que a gente vai chamar de curva de pressão no tempo, por uma outra de mesma área. Só que ela não existe, tá? Fisiologicamente ela não existe, mas matematicamente eu consigo construí-la, onde ela vai ter exatamente a mesma área que a curva primeira que eu desenhei. Este valor aqui, ó, a gente chama de pressão média de via aérea, tá? PAW, tá? Pressão airway de via aérea. Pressão média de via aérea. Essa pressão média de via aérea, a gente já falou lá atrás, ela está relacionada a eu empurrar, como se fosse uma força que empurrasse as moléculas para melhorar a difusão para os alvéolos. Quanto mais alta esta pressão, maior a pressão média de via aérea e, portanto, maior esse meu drive de condução de molécula para dentro do plasma. Ora, como é que eu posso mexer na pressão média de via aérea, então? Se eu quiser aumentar, meu paciente está hipoxêmico, já botei 100% de oxigênio, não consigo mais mexer no valor da mistura gasosa, já estou no meu limite, e ele continua hipóxico. O que eu posso fazer? Eu subo o valor da pressão média de via aérea. Como é que eu faço isso? Uma forma é usar a PIP. Por que usar a PIP? Simples. Se lá em cima eu partia de zero de pressão nesse gráfico, na mesma condição, para o mesmo volume, no mesmo doente, se eu puser ao fim da expiração uma pressão positiva, significa que quando eu colocar ar para o meu doente, eu já vou partir de um patamar de pressão mais alto do que eu tinha na condição anterior. E aí, se eu for construir a mesma curva, o que aconteceu com ela? Matematicamente falando, ela aumentou de área. E, portanto, o meu valor da pressão média de via aérea aqui subiu. Eu aumentei aquela força de drive para empurrar os gases através dos alvéolos, só pelo fato de eu ter subido a pressão de repouso do sistema. Eu usei a pressão positiva ao final da expiração. Indiretamente, eu já aumentei a pressão de via aérea. Sem mexer no volume corrente, sem mexer nas pressões diretamente. Eu só coloquei a PIP aqui. Ele estava em zero, eu coloco 5 centímetros de água. Eu jogo a curva toda para cima. Quando eu jogo ela para cima, sobe a pressão média, aumenta a força, a intensidade dessa força que vai conduzir as moléculas gasosas, principalmente de oxigênio, que é o que eu quero, para melhorar a difusão, para reverter a hipoxemia. Tá? Vou voltar aqui para o slide, então. Então, olha, qual a ideia? PIP a gente já entendeu que funciona, indiretamente pelo não deixar o alvéolo colabar e não aumentar a shunt de pulmão, e diretamente por aumentar a pressão média de via aérea. E se eu mexer a FO2, eu estou aumentando a quantidade de oxigênio na mistura gasosa, eu também tenho como melhorar a oxigenação do meu doente. Então eu já estou vendo algumas coisas que eu vou fazer no meu ventilador para mexer em hipóxia. Mas tudo que eu fizer aqui não tem impacto algum, ou muito pouco, na ventilação. Se eu quiser mexer no CO2 do meu doente, eu tenho que mexer em outros componentes, como a gente já viu, que é no volume minuto. Ou eu vou mexer no volume corrente ou na frequência. Por que você baixa o PCO2 em hipertensão intracraniana? Para fazer vasoconstrição, diminuir o volume sanguíneo cerebral e conseguir controlar a PIC. Legal. O que você vai lá no ventilador e faz? Por isso que você entuba alguém que você quer hiperventilar, para não deixar ele reter. E para hiperventilar, como é que você faz isso? Você aumenta a frequência respiratória e aumenta o volume corrente. Até chegar no CO2 que você quer. Passou do ponto, diminui a frequência, diminui o volume corrente. Vai controlando com gasometria. Tá bem? Então vamos lá para entender por que esses conceitos de reverter hipoxemia estão associados diretamente à questão da insuficiência respiratória hipoxêmica e o que você vai fazer no seu ventilador. Bom, aqui a gente tem uma ilustração que mostra a insuficiência respiratória hipoxêmica, os seus dois principais componentes. Ou o cara está hipoxêmico porque ele tem shunt, ou porque ele tem espaço morto. O que é o shunt? É a região onde o alvéolo está colapsado, ou seja, o gás não chega,
E aquela unidade alveolar é perfundida. Se a gente for comparar aqui nessa figura, o que a gente está vendo? Do lado branco aqui a via aérea, tá? O sangue preto que chega aqui, lembrar que ele vem da artéria pulmonar, pouquíssimo oxigênio. Ele perfunde através do capilar alveolar o alvéolo, existe a troca gasosa, esse sangue, que era pouco oxigenado, tem a sua troca efetiva, e você volta pelas veias pulmonares com sangues ricos em oxigênio. Tudo bem? Quando você pega uma unidade alveolar que não é ventilada, tá? Que está colapsada, o que acontece? O sangue que vem pela artéria pulmonar, pobre em oxigênio, passa pelo alvéolo, que não tem gás no seu interior, e vai para a veia pulmonar. E ele contamina fortemente aquele sangue arteriorizado que você tinha. Ele já estava oxigenado. Só que você está... por isso o conceito de efeito Shunt. É como se você passasse o sangue do ventrículo direito direto para o ventrículo esquerdo, pulando o pulmão, como se ele não estivesse funcionando. Quanto mais unidades alveolares colapsadas em Shunt, o que acontece? Mais a hipoxemia vai acontecer. E aí tem uma forma indireta de você perceber que o doente tem muito Shunt. Você aumenta a FO2, a oferta de oxigênio para o doente, e ele responde pouco na melhora da oxigenação. Por quê? Porque esta contaminação do sangue, que já vem com pouco oxigênio e pula praticamente o pulmão, vai continuar mantendo a hipóxia do indivíduo. Ele melhora alguma coisa, mas não se normaliza. Você vai ter que ser muito incisivo em normalizar o cara, em dar muito oxigênio para que ele consiga melhorar alguma coisa. Uma forma indireta de você perceber que um grande componente da insuficiência respiratória dele deve passar pelo Shunt. Tá? Quando a gente fala de espaço morto, a gente vai para o outro lado. Na verdade, a gente vai ter o quê? Uma via aérea pérvia, um alvéolo aberto e bem ventilado, porém pouco perfundido. Então são unidades alveolares ventiladas, mas com baixíssima perfusão capilar. E, portanto, a troca praticamente não acontece. Só pelas unidades normais, vamos chamar assim, de uma relação ventilação e perfusão adequadas. Quanto mais unidade alveolar eu tiver em espaço morto, tá? Eu também vou acabar indo para a hipóxia, com uma vantagem. Quando eu dou oxigênio para esse doente, o que acontece? Essa unidade alveolar que ainda funciona é capaz de me manter um grau de oxigênio, melhorar a oxigenação do doente de uma forma mais significativa, ele responde melhor. Por quê? Porque eu não estou tendo aquela contaminação, entre aspas, daquele sangue que vem pouco oxigenado, impregnando intensamente o meu sangue que já passou pela circulação pulmonar. Por isso que o pouco oxigênio que eu dou para o meu doente com bastante espaço morto é capaz de compensar a hipóxia dele. Tá bem? Então dá para entender, por exemplo, agora, pensando nesses dois mecanismos para a hipóxia, que quando eu aumento a PIP, eu aumento a pressão de via aérea, o que eu estou fazendo com esses alvéolos colapsados? Estou os abrindo. Quando eu abro, o que aconteceu com o Shunt dessa unidade? Sumiu. E o que acontece com a hipóxia do cara? Melhora. Olha, então quando eu dou PIP para o meu doente, eu consigo reverter Shunt dele. Legal, Zé, vamos botar PIP até o teto, 80 centímetros de água. Só se for senador ou deputado, gente. Tá? Em paciente não, por favor. Por quê? A gente vai ver que pressões muito elevadas de via aérea, num pulmão normal, detonam este pulmão. O seu doente pode vir a piorar, dependendo do que ele tiver de base, por causa do seu ajuste de ventilação mecânica. Então é um instrumento que a gente usa, a direção está certa, mas tem que saber a dose, a intensidade de PIP. A gente vai ver isso mais para frente com calma, tá? Mas o conceito está correto. Aumenta a PIP, o cara deve melhorar. Só que aí tem alguns preços, né? A hora que você começa a aumentar a PIP, o que está acontecendo com a pressão intratorácica do doente? Tá? Subindo. O que acontece com o retorno venoso? Tende a diminuir. Se o cara tiver hipovolêmico, ou com baixa reserva cardiovascular, o que acontece com o débito cardíaco dele? Despenca. Ele começa a fazer espaço morto. Porque ele deixa de perfundir adequadamente unidades alveolares. E aí piora a hipóxia de novo. Então não significa que é do tipo, usa PIP, calma. Ela é legal, com moderação, sabendo usar e sabendo dos prós e contras. Tem doente que não tolera PIP. Você vai aumentar, o cara choca. Não dá para dar. Corrige. O que é? Volume, inotrópico, vasopressor? Vamos ver o que a gente faz. Mas o sentido da atitude está correto. Só que entender que ela traz consequências para o bem e para o mal. Tá bom? Quando a gente fala da insuficiência respiratória hipercápnica,
Basicamente, o que você vai ter em situações de, por exemplo, broncoconstrição muito intensa, é hiperinsuflação alveolar. E aí o que acontece? Quando esse alvéolo fica muito hiperinsuflado, mesmo que você tenha uma perfusão adequada no capilar, você esmaga esse capilar na parede. Você diminui a perfusão daquela unidade mecanicamente, para o tal alvéolo todo hiperinsuflado. Por quê? Porque o cara está obstruído, tem broncoespasmo, por exemplo, secreção, doença pulmonar obstrutiva crônica, obstrução fixa de via aérea, tá? São unidades alveolares mais hiperinsufladas. Então ele vai ter um componente maior de espaço morto. Quando você dá muita PIP, o que você está fazendo com isso? Você pode estar piorando isso, tá? Então, na verdade, lembrar que a PIP não é tão legal assim. É para usar, mas sabendo que ela pode piorar um doente como esse, tá bem? Na insuficiência respiratória hipercapnica, a gente vai ter os dois componentes. Eu estou lavando um pouco o gás que está aqui no alvéolo, apesar dele estar sendo perfundido, eu não troco esse gás. O que vai acontecer? O PCO2 do plasma é 70, ele vai entrar em equilíbrio rapidamente com o gás alveolar, que vai virar 70 também. Só que se eu não tirar esses 70 milímetros de mercúrio de PCO2 do alvéolo, os dois ficam numa boa. E eu não consigo mexer no PCO2 do plasma. Para eu baixar o do plasma, o que eu preciso fazer? Tirar esse ar alveolar daqui e colocar uma nova quantidade de ar com uma pressão parcial do CO2 mais baixa, 40, 30. E aí aqueles 70, pelo gradiente de difusão, vão se transportar para dentro do alvéolo. No próximo ciclo respiratório, eu troco de novo. Pego esse ar, entre aspas, viciado, velho, cheio de CO2, e ponho um novo ar lá dentro com menos PCO2. E eu vou lavando o PCO2 do alvéolo. E isso me faz baixar diretamente o PCO2 do plasma. E como é que eu faço isso? Frequência respiratória e volume corrente. Tá? Eu consigo reverter através disso. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho por que a PIP é legal até certo ponto. Isso é importante para a gente lembrar o conceito lá na frente, que a gente vai ver na segunda aula, de desconforto respiratório agudo. Então vamos lá. Vamos pegar o pulmão, tá, de um senador da lista do Lava Jato. Né? Se você não tiver um disponível, pode pegar um ratinho de laboratório mesmo. Abre o tórax do bicho e tira o pulmão com a traqueia. Que é isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Tá? Isso aqui é um pulmão de rato. Está equalizado com a pressão atmosférica e sem a ação da pressão intratorácica, pela retração elástica do tórax. Na hora que você abre o tórax do indivíduo, ou você abre o tórax do rato, ele perde essa composição elástica do tórax, a caixa se abre, fica estática, sem nenhuma energia elástica nela, e os pulmões colabam, eles atelectasiam, não fica ar nenhum lá dentro. Tá? Então nós estamos partindo desse ratinho com o pulmão totalmente atelectasiado. Aí eu vou pegar essa traqueia, vou entubar a traqueia, e eu vou colocar um sisteminha onde eu vou medir a pressão do sistema dentro da via aérea do rato, e do outro lado eu ponho uma seringa, que eu consigo botar ar lá dentro. Então eu estou partindo do pulmão totalmente sem ar lá, e eu vou começar a jogar alíquotas de ar dentro da via aérea do pulmão, do rato, para ver o que acontece. E eu vou ver o que acontece com a pressão, que é isso que a gente está vendo aqui. Ó. Isso aqui é um gráfico, então, que tem pressão ao longo do tempo, e o volume de ar que eu vou colocando lá dentro. Estou imaginando um ratão, para a gente falar de números melhores, tá? Vamos supor que eu consiga colocar 10 ml a cada degrau que eu vou subindo, e eu vou medindo o que acontece com a pressão do sistema à medida que eu vou aumentando o volume lá dentro. Beleza? Deu para entender de onde a gente parte? Legal. Então vamos lá. Sistema em repouso, tá bom? Eu vou lá e ponho 10 ml de ar dentro do pulmão. Olha o que aconteceu com o pulmão. Eu olho para o pulmão e falo, pô, tá igual. Só que eu vejo que a pressão lá dentro, que era 0, foi para 4 centímetros de água. Aí eu vou lá e ponho mais 10 ml em cima. De 4, eu vou para 8 centímetros de água. E o meu pulmão não se mexeu. Ele não abriu, ele não se hiperinsuflou, ele não abriu os alvéolos, está tudo fechado. Tá? A partir do momento que eu ponho mais 10 ml, estou subindo o volume. A minha pressão volta a subir, só que o meu pulmão começa a mexer. Eu já vou agora para 12 centímetros de água. E o meu volume, que era 10, 20, 30 milímetros de volume de ar lá dentro, eu consegui fazer 12 centímetros de pressão. Vou botar mais 10 ml lá dentro. Eu vou ver que com mais 10 ml, a minha pressão do sistema subiu para 16. E o meu pulmão insuflou.
Aí eu vou até o talo, boto mais 10 lá, a minha pressão no sistema vai a 20, eu abro o pulmão inteiro. Está todo armado. Tudo bem? Aí eu começo a esvaziar esse mesmo pulmão. Eu vou tirando agora os meus 10 ml. E aí eu observo um fenômeno interessante, porque à medida que eu vou esvaziando 10, 10, 10, 10, 10, eu vejo que a condição que eu estava insuflando o pulmão, a condição mecânica dele, insuflação de tamanho, de volume pulmonar, é totalmente diferente, ó, quando eu vou esvaziando. Então, ó, as pressões que eu gerei para o mesmo delta de pressão, de 10 ml de volume, tá? Eu gerei muitas mudanças de pressão com pequeno volume. De repente, quando o pulmão começa a abrir, com a mesma variação de volume, de 10 em 10, a diferença de pressão diminuiu. Ou seja, os degraus que eu gerei de diferença de pressão a partir de um determinado momento foram menores. Então, pequenos volumes, grandes diferenças de pressão. Pequenas variações de volume, a diferença de pressão foi menor. Olha o ângulo dessa curva, olha o ângulo dessa. E quando eu insuflei todo o pulmão e comecei a esvaziar de volta, a curva foi totalmente diferente. E manteve uma característica mais ou menos próxima da primeira, onde o pulmão super insuflado aqui na ponta, pequenas variações de volume vão me dar grandes variações de pressão. E com o pulmão lá embaixo também, bem hipoinsuflado, já quase vazio, eu volto a ter um comportamento parecido. Pequenas variações de volume, grandes variações de pressão. Só que tem uma área da curva aqui, uma região dela, aonde pequenas variações de volume vão me dar pequenas variações de pressão. E interessantemente, a curva com que eu insuflei o pulmão tem valores de pressão diferentes da curva quando eu esvaziei o pulmão. Que diabo que aconteceu se é o mesmo pulmão? Esse é o conceito de esterese. O que significa isso? A propriedade que qualquer corpo físico tem de se deformar quando submetido a uma força externa. A esterese de uma esponja é totalmente diferente da esterese de uma pedra. Tudo bem? O pulmão também tem esse princípio de esterese. O que acontece? À medida que a minha força, leia-se, as minhas pressões vão aumentando, eu deformo o pulmão. Só que, interessantemente, quando eu esvazio o meu pulmão, as minhas forças diminuem, só que o volume retido lá dentro é diferente. Vamos entender por que isso acontece. Vamos pensar em número de unidades alveolares, tá bom? Aqui eu tenho 0 alvéolo aberto. Vou subir a pressão. Está todo mundo colapsado, certo? Aí eu subo a pressão na via aérea. Essa pressão, a tendência qual é? Que ela abre esse alvéolo, beleza? Subir a pressão, não abri ninguém. Subir mais a pressão, não abri ninguém. Subir mais a pressão, opa, comecei a abrir alvéolo. Por quê? Primeiro, esteticamente você consegue ver isso, visualmente, tá? Mas isso está me representando o que na curva? Por que eu mudei deste ângulo de curva para este ângulo aqui? É porque aqui eu não tinha ninguém aberto. E pequenas variações de volume iam me determinar grandes variações de pressão. Ou seja, os poucos alvéolos que estavam abertos estavam recebendo todo aquele volume que eu punha. E a pressão do sistema, o alvéolo fica insuflado, o que acontece com a pressão do sistema? Estoura, tá? À medida que eu começo a ter mais alvéolos abertos, eles vão compartilhando a divisão do volume que vem chegando. O que acontece com a pressão do sistema? Ela vai subir porque eu estou pondo mais gás, mas ela vai subir menos, porque eu estou abrindo mais alvéolos, porque a pressão já está mais alta, e quando ela ficar um pouco mais alta, chegando mais gás, esse gás vai ser dividido entre os alvéolos. E a variação de pressão vai ser menor. Isso é chamado de recrutamento alveolar. Eu estou abrindo alvéolos usando pressão. À medida que a pressão do sistema vem subindo, você começa, na porrada mesmo, na força, a abrir alvéolo. A hora que ele abre, ele recebe uma alíquota daquele volume que estava contido no pulmão, e a pressão do sistema tende a cair. Ele acomoda melhor, com menos pressões geradas, maior quantidade de ar. E isso se estende para uma boa área, à medida que eu vou abrindo alvéolo, abrindo alvéolo, abrindo alvéolo. Vai chegar uma hora que eu vou ter o quê? Todos os alvéolos abertos. A pressão vai subindo, 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 está todo mundo aberto. Se eu continuar subindo a pressão, o que acontece? Moçada, não tem mais como dividir o latifúndio. Está todo mundo hiperinsuflado. Eu vou aumentar a pressão de novo do sistema,
de uma forma mais intensa, porque não tem mais com quem dividir. Já está todo mundo recrutado, que é esse ponto da curva aqui. Então, peraí, Zé, você me explicou essa alça de insuflação. Legal. Mas por que a curva de deflação ou de desinsuflação do pulmão é diferente, tem valores diferentes? E aí está uma grande sacada, que é super importante para a gente aprender a ventilar SARA. Que a pressão que você precisa para abrir o alvéolo, ela é maior do que a pressão que você precisa para manter este alvéolo aberto. À medida que você vem esvaziando o pulmão, o que vai acontecendo com os alvéolos? Começam a diminuir a sua distensão, certo? Só que vai chegar num ponto da curva, quando eu tinha, por exemplo, 12 centímetros de água de pressão, aqui eu ia ter, por exemplo, 400 alvéolos abertos, tá? Na fase de insuflação, abrindo o pulmão inteiro. Só que quando eu estou descendo na curva, os mesmos 12 milímetros de pressão, 12 centímetros de água de pressão, eu estou tendo um volume retido no pulmão muito maior do que o que eu tinha quando eu estava insuflando. E por que isso? Porque se aqui eu tinha 400 unidades alveolares abertas, abri todo mundo ao final da insuflação, e na volta, aqui eu vou ter 1.200, ainda abertas, no mesmo nível de pressão. Porque eu precisaria uma pressão maior para abrir todo mundo, mas preciso de uma pressão menor para manter a moçada aberta. Então eu uso pressões mais elevadas para recrutar a moçada, e depois eu posso baixar esta pressão e eu mantenho bastante alvéolo ainda aberto. Tá? Esse é o princípio básico de recrutamento alveolar. Tudo bem? E é mais ou menos isso que a gente enxerga quando a gente pega doente com desconforto respiratório agudo. Você pega, por exemplo, um raio-x completamente branco, ou pacificado aqui, como é que é o shunt desse cara? Por que está tudo branco? Porque está tudo colapsado, certo? A hora que você começa a aumentar a PIP do doente, o raio-x melhora. E não é só o raio-x que melhora. Quem é que melhora? O shunt. Então, se aqui eu tinha 100% de entrada e PIP de 5, eu consigo trabalhar com o meu doente com 40% de entrada e PIP de 10. Porque a hora que eu aumentei a pressão do sistema, pressão média de via aérea, subi a PIP, o que eu fiz com os alvéolos? Abri uma galera que estava colapsada. Diminuí o shunt do doente, melhoro a hipóxia. E melhoro a ventilação. Certo? Porque, olha, só vê o grau de aeração que você tinha aqui e ali. Totalmente diferente no mesmo doente, mas são PIPs diferentes. Tudo bem? Só para aplicar aquele conceito que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, se aqui eu precisei de 30, 40 centímetros de água de pressão para abrir todo mundo, aqui com 25 eu mantenho todo mundo aberto. Beleza? Então, quando a gente usa a PIP, a gente está fazendo isso. Na verdade, a gente está abrindo o alvéolo e com isso você está aumentando a capacidade residual funcional. Você está aumentando o número de alvéolos que vão se manter abertos ao final da expiração. E isso promove o recrutamento alveolar. Tá? Você está diminuindo o shunt do doente. Além disso, a própria pressão positiva no alvéolo empurra líquido para fora dele. Então, o edema pulmonar cardiogênico, esse é um motivo pelo qual o CPAP funciona. É a mesma ideia. Tá? Outra coisa importante é a questão de você distribuir melhor o surfactante na superfície alveolar com a PIP. Então ele se mantém mais aberto e mais facilmente. Aumenta a complacência, que é exatamente aquela curva que a gente viu. Deixa eu só voltar um pouco para explicar. O que é complacência pulmonar? É uma relação entre o que você põe de volume e a pressão gerada. Um pulmão pouco complacente, um pulmão duro, ele vai com pouco volume gerar muitas pressões, pressões muito elevadas. Um pulmão bem complacente vai gerar pouco aumento de volume, pouco aumento de pressão a partir de uma quantidade de volume que ele receber, porque ele tem bastante alvéolo aberto. Então, por exemplo, nesse raio-x, como é que você imagina que seja a complacência aqui? Pouco ar que entra vai determinar grandes aumentos de pressão. Aqui eu posso colocar mais gás com aumentos de pressão menores, pelo mesmo princípio que a gente viu na curva. Tudo bem? Aumenta a pressão média de via aérea, a gente mostrou lá no gráfico. A hora que você aumenta a PIP, você traz a curva toda de pressão para cima. Indiretamente, você aumentou a pressão média de via aérea do paciente, isso aumenta o grau de difusão, tá? de oxigenação do paciente. Problemas. Se muito elevado, a pressão intratorácica sobe demais, você vai ter redução de débito, redução de retorno e pode ter
hipotensão por isso. E pela hipotensão, pela baixa perfusão, você já tem um componente de espaço morto. Ou seja, o alvéolo está ventilado, mas não está perfundido porque o débito caiu. Além disso, se você aumentar muito a pressão na via aérea, você imperinsufla o alvéolo. Se imperinsuflar o alvéolo, você comprime o capilar. Então, mesmo com uma perfusão boa, você está diminuindo a perfusão daquela unidade. Você está indo para o espaço morto. Ela está ventilada e pouco perfundida. Beleza? Vamos falar agora como é que a gente usa esses conceitos que a gente viu. Esse esquemão aqui não é para assustar, vamos tentar isso aqui muito resumido, tá? Qualquer ventilador mecânico hoje trabalha num sistema de alça fechada. O sistema, por trabalhar com pressão positiva para o paciente, tem que estar no sistema fechado. Se tiver um buraco no sistema, a pressão não se mantém, e aí a coisa fica doida, tá? Ele não consegue trabalhar. Como é que ele funciona o ventilador? O que é o ventilador? Ele é um computador microprocessado que a cada milissegundo vai olhar o que acontece dentro do sistema. O que ele olha? Algumas coisas, tá? A primeira delas é entender o que está acontecendo com o gás dentro do circuito. Se o gás está vindo, se o gás está indo, tá? A outra coisa é que ele mede constantemente a pressão do sistema. E geralmente aqui no Y, quando você une as duas alças, tá? E a partir de ajustes que você dá no painel, ele vai controlar alguns componentes mecânicos do ventilador. Quais são esses componentes? Basicamente, uma válvula inspiratória e uma válvula expiratória. É através da alternação, do mecanismo alternado entre abertura e fechamento dessas válvulas, é que ele vai fazer com que o gás entre no sistema, fique parado lá dentro ou saia do sistema. Tá? Essas alças a gente chama de alça inspiratória, que vai levar o ar para o doente. E quando o ar sair dos pulmões, ele vai sair pela alça expiratória, controlada por uma válvula expiratória. Tá? Então tem uma válvula aqui que vai me deixar o ar entrar para o sistema, e vai ter uma válvula que vai me deixar sair do sistema. Se eu abrir as duas ao mesmo tempo, o que acontece? Nada. Por quê? O ar que vai tentar entrar no doente vai encontrar uma resistência menor pela via expiratória, vai sair tudo por aqui, certo? O ar vai circular pela alça e não vai para o doente. Para o ar e para o doente, o que eu preciso fazer? Fecho a válvula ex, abro a válvula ins. O ar vai entrar para os pulmões do doente pelo tempo que eu programar e na velocidade que eu programar. E na quantidade que eu quero, 400 ml, 300 ml, em 0,5 segundos, em 0,2 segundos. Tá? Pus o ar lá dentro. Aí, através da minha programação, tem alguns ajustes que eu vou fazer no ventilador, por exemplo, de pausa inspiratória, onde eu vou falar para ele o seguinte, eu quero que você ponha 300 ml lá dentro, mas quando você fez isso, você vai travar esses 300 ml lá dentro por mais meio segundo. Então você vai fazer uma pausa inspiratória, eu já enchi o que eu queria o pulmão, só que eu vou deixar aquilo lá dentro por mais 30 segundos.